agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Cláudio Castro é alvo de operação da Polícia Federal em investigação contra devedores de impostos. André Mendonça marca reunião de alinhamento com Polícia Federal após vazamento de áudio envolvendo Flávio Bolsonaro. Donald Trump diz ter fechado acordo comercial com Xi Jinping após viagem à China. Anvisa mantém suspensão de produtos da IP e diretores afirmam que medidas adotadas pela empresa não foram suficientes. E os artistas que vão se apresentar na Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje. Ricardo Magro, dono da Refit, a refinaria de Manguinhos, também foi alvo de buscas e apreensão. O grupo investigado é um dos maiores devedores de impostos do país. Os agentes chegaram a um condomínio de luxo na Barra da Tijuca em carros descaracterizados e com auxílio de homens armados. Cláudio Castro estava na residência e acompanhou as buscas com advogados. As equipes deixaram o local com malotes após 3 horas. Ricardo Magro, dono da Refit, também foi alvo da operação. A corporação solicitou a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol. Segundo a Polícia Federal, a ação investiga a suspeita de que a Refit utilizou a estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de 52 bilhões de reais em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. A Polícia Federal encontrou cerca de 500 mil reais em dinheiro vivo na casa de um policial civil, que também é alvo da operação. As notas estavam escondidas em caixas de sapato. O Rio de Janeiro está sem governador oficial desde o dia 23 de março. Cláudio Castro renunciou um dia antes de ser condenado à inelegibilidade. O governo do Rio também está na mira das investigações do caso do Banco Master, após aportes de cerca de R$1 bilhão feitos pelo Rio Previdência. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou hoje 11 pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os denunciados está o empresário Sidney Oliveira, fundador da empresa Ultrafarma. Sidney Oliveira, Arthur Gomes e Toshio Murakami são acusados de integrarem a organização criminosa que cometeu fraudes tributárias. O esquema foi organizado pelo ex-auditor, Arthur Gomes, e movimentou mais de R$1 bilhão em créditos tributários fraudulentos de ICMS. Segundo os promotores paulistas, a organização operou por cerca de 4 anos dentro da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Arthur Gomes é apontado como líder da organização criminosa. Ele negociava propinas, coordenava os demais integrantes e operava a empresa Smart Tax. Já Sidney Oliveira tomava decisões estratégicas e autorizava o pagamento de propina. Além da Ultrafarma, as empresas Fast Shop e Rede 28 Postos de Combustíveis também aparecem na investigação. O prejuízo da Fast Shop aos cofres públicos ultrapassou R$1 bilhão. Os executivos da varejista aceitaram devolver R$100 milhões em acordos com o Ministério Público para evitar ações penais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se reuniu nesta sexta-feira com a equipe da Polícia Federal responsável pela Operação Compliance Zero, para uma espécie de alinhamento. Os governistas da oposição pediram investigações sobre os vazamentos de informações sigilosas. O deputado Hélio Lopes apresentou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, solicitando que sejam abertas investigações para identificar a origem da divulgação das conversas entre o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, e o banqueiro preso, Daniel Vorcaro. O parlamentar afirmou que o país não pode normalizar vazamentos seletivos, especialmente quando envolvem casos de grande repercussão institucional e política. A reunião do ministro André Mendonça com os investigadores da Polícia Federal acontece um dia após o pedido do parlamentar. A Polícia Federal também iniciou novos trabalhos para entender o uso do dinheiro que Flávio Bolsonaro pediu a Daniel Vorcaro.
Os investigadores querem entender se os recursos foram usados para financiar as despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Esclarecer o fluxo do dinheiro virou peça-chave para entender o alcance político e financeiro das conexões em torno do dono do Banco Master. O deputado federal Mário Frias, produtor executivo do filme, e a produtora Golpe Entertainment divulgaram notas em que disseram que a cinebiografia não recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que o atual status imigratório dele nos Estados Unidos não permitiria o recebimento de dinheiro do fundo de investimento ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro. Ele afirmou ainda que todas as recentes notícias são uma tentativa de assassinato de reputação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu abrir um processo para investigar a transparência de emendas parlamentares para projetos culturais. O filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser investigado. Todo o processo ocorre sob sigilo. E o Supremo Tribunal Federal decidiu validar uma lei que estabelece medidas para igualar os salários entre homens e mulheres que atuam nas mesmas funções. O texto obriga a empresa com mais de 100 funcionários a divulgar a cada semestre salários e critérios de remuneração em relatórios de transparência. Se for constatada alguma desigualdade, as empresas devem apresentar um plano de ação com metas e prazos. Durante as sustentações, os ministros deixaram claro que as informações divulgadas não podem ser identificadas para os trabalhadores e publicadas seus dados pessoais. A Rússia voltou a atacar a cidade de Kiev, a capital da Ucrânia. Pelo menos 21 pessoas morreram. Os intensos ataques russos contra Kiev, com centenas de drones e dezenas de mísseis, deixaram pelo menos 21 mortos, entre eles 3 crianças. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 675 drones de ataque e 56 mísseis, principalmente contra a capital da Ucrânia. Suas unidades de defesa aérea derrubaram 652 drones e 41 mísseis. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que mais de 20 locais da capital foram danificados, incluindo prédios residenciais e uma escola. Vários aliados da Ucrânia condenaram o ataque. A Rússia zomba abertamente dos esforços diplomáticos pela paz, denunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A ofensiva russa representa mais um revés para as tentativas de pôr fim ao conflito, depois que o presidente americano, Donald Trump, renovou as esperanças de paz ao intermediar um cessar-fogo de 3 dias entre os dois países na semana passada. O Fundo Monetário Internacional disse que o cenário atual da guerra aponta para uma mudança na economia global, uma redução no crescimento e a alta na inflação. O Fundo Monetário Internacional alertou para um cenário adverso caso a guerra no Irã se prolongue. O Fundo Monetário Internacional advertiu que as contínuas perturbações devido à guerra com o Irã mostram que sua perspectiva econômica mundial está se deslocando para um cenário adverso, caracterizado por uma redução no crescimento e maiores riscos para a inflação. Em abril, o cenário Perspectivas da Economia Mundial da instituição estimou que o crescimento global cairia para 3,1% em 2026 em seu cenário de referência, mas alertou sobre um panorama mais sombrio caso o conflito se prolongasse. No cenário adverso, o crescimento desaceleraria para 2,5%. Nesse cenário, os preços do petróleo permanecem elevados por um período mais longo, as expectativas de inflação perdem estabilidade e as condições financeiras se tornam mais rígidas. Nesta quinta-feira, a principal porta-voz da instituição declarou que a economia mundial caminha para essa situação menos propícia. Estamos entrando no cenário adverso, mas as expectativas de inflação permanecem razoavelmente bem ancoradas e as condições financeiras continuam confortáveis, disse Julie Kozak a jornalistas em Washington. O FMI também considera um cenário severo, no qual o crescimento desaceleraria para 2% e a inflação dispararia para 6%. Uma atualização do relatório está prevista para julho. O presidente americano Donald Trump afirmou hoje ter fechado acordos comerciais com o Xi Jinping, o líder chinês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira ter alcançado acordos comerciais fantásticos com seu homólogo chinês Xi Jinping, no encerramento de uma cúpula em Pequim, marcada por negociações econômicas e tensões geopolíticas.
Quero agradecer muito, foi uma visita incrível. Muitas coisas boas resultaram dela. Conseguimos alguns acordos comerciais fantásticos, excelentes para ambos os países. Trump afirmou que a China concordou em comprar 200 aeronaves Boeing e expressou interesse em aumentar as importações de petróleo e soja dos Estados Unidos, em um momento em que ambos os países buscam aliviar as tensões comerciais após anos de tarifas e disputas econômicas. Esta visita foi histórica e simbólica, durante a qual estabelecemos uma nova relação bilateral, uma relação internacional construtiva e estratégica. Pode ser verdadeiramente descrita como uma visita histórica. Além disso, alcançamos resultados significativos em nossa cooperação, que também contribuíram muito para os assuntos internacionais. O encontro também foi dominado pela guerra no Irã e pela situação no Estreito de Hormuz, uma via navegável estratégica por onde passa quase 1/5 do petróleo mundial. Washington afirmou que ambas as potências mantêm contato para evitar uma escalada regional, enquanto Pequim pediu um cessar-fogo duradouro e a reabertura das rotas marítimas. O Ministério das Relações Exteriores da China divulgou um comunicado nesta sexta, pedindo um cessar-fogo abrangente e duradouro no Oriente Médio. A visita de Trump à China também incluiu discussões sobre inteligência artificial e o aumento das tensões em torno de Taiwan. O diretor da CIA, John Ratcliffe, viajou a Havana para uma reunião com o alto escalão de Cuba. Aí ele enfrenta uma crise energética após o bloqueio dos Estados Unidos. O diretor da CIA viajou a Havana para uma reunião excepcional com um alto escalão cubano, informaram autoridades de Cuba, em meio à gravíssima crise energética que enfrenta a ilha. O leste de Cuba foi atingido nesta quinta por um grande apagão. Questionada pela agência France Presse, a agência de inteligência americana não confirmou de imediato o encontro entre seu diretor, John Ratcliffe, e funcionários do Ministério do Interior cubano. As autoridades de Cuba esclareceram que o encontro deve permitir contribuir para o diálogo político entre os dois adversários ideológicos, que, apesar das fortes tensões, continuam em conversações. Uma reunião em alto nível diplomático já havia ocorrido em Havana em 10 de abril. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou no fim de janeiro um decreto presidencial que estabelece que Cuba, situada a 150 quilômetros da costa da Flórida, representa uma ameaça excepcional para seu país. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou que o governo está preparado para realizar eleições presidenciais e parlamentares. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, prometeu nesta quinta-feira seguir adiante com as reformas dentro da instituição e anunciou que está preparado para realizar as eleições presidenciais e parlamentares. O partido de Abbas, o Fatah, iniciou uma conferência de 3 dias para eleger um novo comitê central, seu principal órgão de direção, pela primeira vez em 10 anos, enquanto enfrenta desafios existenciais em decorrência da guerra em Gaza. Nesta declaração, renovamos nosso total compromisso de continuar trabalhando na implementação de todas as medidas de reforma que nos comprometemos a adotar perante a presidência da Conferência Internacional de Paz e perante os países que reconheceram o Estado da Palestina no marco de implementação das resoluções pertinentes do Conselho de Segurança. A base e a autoridade palestina estão sob crescente pressão dos Estados Unidos, da União Europeia e de países árabes para implementar reformas e realizar eleições. Isto ocorre em meio a acusações de corrupção, estagnação política e perda de legitimidade do organismo entre os palestinos. Espera-se que o novo comitê do Fatah desempenhe um papel fundamental no próximo governo. Observadores se perguntam se Abbas poderia finalmente renunciar após mais de 2 décadas à frente do movimento, apesar da ausência de um sucessor, claro. E no próximo bloco, Cidade do Espírito Santo pode ganhar novo aeroporto para cargas com investimentos da Amazon. E a decisão da Anvisa de manter suspensa as operações de produtos da marca IP. E o Espírito Santo pode ganhar um aeroporto para o transporte de cargas. A cidade de Guarapari está negociando a construção do terminal e de um complexo de serviços. A empresa norte-americana Amazon está envolvida nas negociações.
Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Otávio Postei, a cidade da região metropolitana do Espírito Santo está há 15 meses em diálogo com grandes empresas nacionais e internacionais interessadas no empreendimento. O valor estimado para o complexo aeroportuário e toda a cadeia de serviços associada gira em torno de R$1 bilhão. A expectativa da administração municipal é que o empreendimento gere inicialmente mais de 2.000 empregos diretos e indiretos, podendo chegar a 5.000 postos de trabalho com o início das operações. Segundo a Prefeitura, o novo aeroporto deve ter um perfil logístico, aproveitando a localização estratégica de Guarapari, próxima à BR-101, ao sistema portuário, à futura ferrovia e a uma malha rodoviária considerada favorável para a consolidação de operações de carga e distribuição. A Defesa Civil de São Paulo iniciou o processo de demolição de imóveis que foram interditados após a explosão de uma residência na zona oeste da cidade. Segundo as equipes, as demolições fazem parte do processo de investigação sobre a causa do acidente. 85 imóveis foram liberados para o retorno dos moradores. A Anvisa decidiu hoje, por unanimidade, manter a suspensão das operações de alguns produtos da marca IP. Os diretores da Anvisa afirmaram que as medidas adotadas pela empresa foram insuficientes. Citaram um histórico recorrente de contaminação microbiológica e defenderam que os riscos sanitários identificados pela fiscalização ainda não foram superados. A empresa deverá apresentar um plano de ação sobre esse recolhimento baseado em análise de risco, permitindo acompanhamento técnico e eventual liberação gradual de produtos lote a lote, segundo a Anvisa. A empresa IP já começou a reembolsar os consumidores que compraram os produtos do lote com final 1. Todos os detalhes de como funciona o processo está disponível no site oficial da empresa. E a seguir, os artistas que vão cantar na final da Copa do Mundo e a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Especialistas americanos acreditam que o fenômeno meteorológico conhecido como El Niño pode ser especialmente forte este ano. O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos anunciou que o El Niño tem probabilidade de surgir em breve e pode alcançar níveis muito intensos neste ano. Cientistas da Agência Americana de Meteorologia disseram em seu último boletim mensal que existe 82% de probabilidade de que o El Niño surja entre maio e julho e se prolongue até o próximo ano. Os gráficos mostram que também há atualmente uma probabilidade superior a 50% de que se torne intenso ou muito intenso em algum momento entre setembro e novembro. O El Niño, que costuma ocorrer a cada 2 a 7 anos, constitui uma das fases de um ciclo climático natural que afeta as temperaturas do Oceano Pacífico. O fenômeno influencia o clima em escala global e aumenta a probabilidade de secas, chuvas fortes e outros fenômenos climáticos extremos. Além disso, acrescenta calor ao planeta que já está mais aquecido devido à queima de combustíveis fósseis. O último episódio do fenômeno climático contribuiu para que 2023 fosse o segundo ano mais quente já registrado e 2024 o mais quente de todos. O longa A Terra do Meu Pai é candidato à Palma de Ouro no Festival de Cannes. O longa conta a história do escritor Thomas Mann, que retornou à Alemanha após a queda de Adolf Hitler. O filme A Terra do Meu Pai, apresentado nesta quinta-feira em Cannes, revive o retorno de Thomas Mann do exílio 16 anos depois, a uma Alemanha fraturada entre leste e oeste, onde exigem que ele tome partido. Em 1933, o escritor alemão deixou seu país com a chegada de Hitler. Candidato à Palma de Ouro, longo em preto e branco do polonês Paweł Pawlikowski, ilustra as tensões de um país em plena desnazificação. A obra mostra os dilemas de um dos mais importantes escritores da Alemanha, acompanhado por sua filha Erika, interpretada por Sandra Hüller. Durante uma mesa redonda em Cannes, a atriz alemã afirmou que ainda hoje na Alemanha há quem critique Thomas Mann por ter fugido e outros que o consideram um grande antifascista. Por meio do retorno de Mann, Nobel de Literatura de 1929, interpretado por Hans Hitler, A Terra do Meu Pai examina uma sociedade alemã atravessada por silêncios e omissões sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. O filme mostra um Thomas Mann preso entre dois blocos ideológicos, acusado tanto de apoiar os Estados Unidos, que concederam a cidadania ao escritor em 1944, quanto de fazer parte de um grupo a serviço de Stalin.
O longa entra nos debates que atravessam Cannes e o mundo do cinema, sobre o papel dos artistas em tempos conturbados. O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, disse que o país ainda não recebeu os vistos para que a seleção viaje aos Estados Unidos e dispute a Copa do Mundo. A seleção do Irã ainda não recebeu os vistos para viajar aos Estados Unidos e disputar a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, vai ser realizada uma reunião decisiva com a FIFA nos próximos dias, em que a entidade deve apresentar garantias para resolver a situação. A participação do Irã no torneio, que vai ocorrer de 11 de junho a 19 de julho, segue marcada pela incerteza desde o início da guerra no Oriente Médio no fim de fevereiro. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, reiterou que a seleção iraniana disputará suas partidas da Copa do Mundo nos Estados Unidos, como ficou estabelecido no sorteio. O presidente da federação afirmou que os jogadores precisam viajar até Ankara, capital da Turquia, para terem suas impressões digitais recolhidas como parte do procedimento de concessão dos vistos. Na quarta-feira, foi organizada uma cerimônia de despedida para a seleção nacional antes da ida para o Mundial. Imagens mostraram os jogadores sendo apresentados em um palco no centro de Teherã para uma multidão de torcedores. O Team Melli, como a seleção é chamada, terá sua base de treinamento em Tucson, no Arizona, e vai enfrentar Nova Zelândia, Bélgica e Egito no grupo G da primeira fase da Copa. E os artistas que vão cantar na final da Copa do Mundo já foram definidos. Shakira, Madonna e a banda de K-pop BTS se apresentam no dia 19 de julho no MetLife Stadium. Shakira, Madonna e a banda de K-pop BTS serão as atrações principais do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA na América do Norte. O show vai ocorrer em 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Chris Martin, vocalista do Coldplay, é o curador deste evento no estilo do Super Bowl, o primeiro a ocorrer durante o intervalo de uma final de um Mundial de Futebol. O show será produzido pela Global Citizen, uma plataforma que combate a pobreza extrema e contribuirá para o Fundo Global de Educação para a Cidadania da FIFA, uma iniciativa que visa arrecadar 100 milhões de dólares durante o torneio. A primeira edição expandida da Copa do Mundo, com 48 seleções, será disputada a partir de 11 de junho nos Estados Unidos, Canadá e México. Na Cidade do México, onde a competição começa em 11 de junho, artistas como Belinda, J Balvin e Maná se apresentarão, enquanto Katy Perry e Anitta brilham um dia depois em Los Angeles e Alanis Morissette e Michael Bublé em Toronto. A emissora estatal chinesa CCTV anunciou hoje que adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo deste ano e também da edição de 2030. Um jornal chinês disse que o acordo foi fechado em 300 milhões de reais. Na edição deste ano, os asiáticos terão um problema com os relógios. Isso porque muitos jogos vão acontecer de madrugada por conta do fuso horário. E a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a renovação do contrato de Carlo Ancelotti até 2030. Carlo Ancelotti vai comandar a seleção brasileira até 2030. Foi o que anunciou a Confederação Brasileira de Futebol, confirmando a renovação do contrato do treinador italiano de 66 anos. O vínculo de Ancelotti se estende até a próxima Copa do Mundo, sediada por Espanha, Portugal e Marrocos. O italiano estreou à frente da seleção em junho do ano passado, em meio aos maus resultados da equipe nas eliminatórias sul-americanas. Antes de Ancelotti assumir o cargo, a crise na seleção havia derrubado 2 treinadores brasileiros, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Carleto, como é carinhosamente chamado, é o primeiro técnico estrangeiro no cargo desde o argentino Filpo Núñez, que comandou o Brasil em um amistoso em 1965. O acordo é um voto de confiança da Confederação ao comandante em meio às últimas preparações para a Copa do Mundo. O Brasil está no grupo C do torneio ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti e estreia no dia 13 de junho contra a seleção marroquina em Nova Jersey. Pela Copa do Brasil, o Corinthians venceu, está nas oitavas de final. Já o Flamengo não teve a mesma sorte, está eliminado. O Corinthians voltou a vencer o Barra Futebol Clube e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Yuri Alberto. O Flamengo está eliminado. O time viajou para a Bahia para enfrentar o Vitória e perdeu por 2-0. Eric fez esse golaço aí logo no início do jogo. No segundo tempo, Luan Cândido ampliou o marcador. Placar final 2-0.
O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amanhã, sábado, a partir das 5 horas da tarde, a gente tem diretamente do Renascer Hall Sede Internacional o Encontro de Mulheres Mais QV, lá na Rua Doutor Almeida Lima, 1290, no bairro da Moca, em São Paulo, com transmissão para todas as igrejas Renascer em Cristo e, é claro, ao vivo aqui na Rede Gospel de televisão, Rádio Gospel FM e também nas plataformas digitais. Amanhã também, a partir das 3 horas da tarde, tem a grande final do Gospel Singer 2026. O finalista vai abrir a Marcha para Jesus dia 4 de junho. Então esse programa está especial e imperdível aqui na Rede Gospel a partir das 3 horas da tarde. E domingo, a partir das 8 horas da manhã, no Museu do Ipiranga, a gente tem o Super Flash Mob. Dança e muita descontração para anunciar a Marcha para Jesus que está chegando. E é claro, tem celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, no domingo às 8, às 10, às 4 da tarde e às 6 da noite. Final de semana abençoadíssimo. Uma boa noite e até segunda-feira.